Caros alunos e alunas do curso de administração da FAIT, sou o professor Danilo, estou aqui com vocês referente à nossa disciplina de Ciências Jurídicas e Legislação Trabalhista, dando continuidade referente à nossa matéria, às nossas aulas remotas aí. Hoje nós vamos falar do direito às férias remuneradas, certo? Em continuidade aí no estudo da legislação trabalhista, nos direitos básicos dos trabalhadores, os direitos que vocês vão enfrentar aí no dia a dia de vocês como gestores, como administradores aí nas empresas que vocês forem trabalhar, principalmente agora em virtude dessa nova, digamos assim, essa nova realidade econômica que as empresas vão enfrentar. Muitos deles, vocês têm visto aí que algumas empresas têm adotado a medida do direito às férias remuneradas, alguns trabalhadores como forma do que de se precaverem ou de diminuírem os impactos negativos aí dessa crise econômica. Então, o que vem a ser esse pessoal? Férias vem a ser o quê? Aquela quantidade de dias em que o empregador concede ao empregado um certo número de dias que fica na sua casa sem prestar serviços e recebendo habitualmente. Então, o que vocês têm que ter em mente em relação a férias? A férias é o quê? São dias consecutivos. A gente sabe que hoje pode ser de 5, 10, 15, no mínimo 5 e no máximo o quê? 30 dias em relação ao período de férias. Ele tem que ficar sem o quê? Prestar serviço. Se houver prestação de serviços, não é férias, tá? Então, aí cabe o quê? Se o funcionário demonstrar que durante o período de férias estava trabalhando habitualmente, essas férias são, digamos assim, canceladas e o empregador terá que pagar ela. E dependendo de se tiver o vencimento, algumas consequências seria o pagamento até em dobro dessas férias, tá? Então, não tem essa possibilidade de conceder férias e mesmo assim está exigindo prestação de serviços, tá? E, dependente do período que ele ficar de férias, ele recebe a sua remuneração habitualmente. Vejam aqui que é remuneração, tá? Não estamos falando de salário. Ele vai receber a sua remuneração habitualmente. E qual seria a finalidade das férias? Hoje tem sido a finalidade o quê? Ter para as empresas terem o quê? Um menor impacto econômico em relação a uma eventual demissão de funcionário ou evitar demissões de funcionários. Mas na verdade não. As férias o quê? Tem como finalidade uma restauração, um período o quê? Para o funcionário se recuperar do cansaço físico, mental, psicológico, como vocês queiram colocar aí referente em relação à prestação de serviço. Então é um período de descanso que a legislação concede ao funcionário em virtude do tempo de trabalho, tá? Essa obrigação, portanto, ela é irrenunciável, então ninguém pode abrir mão do direito às férias, tá? Somente nas questões que envolvem discussão em juízo, tá? Mas perante acordo coletivo ou individual, não se cabe o que? Renúncia às férias. A gente sabe que muitas empresas acabam adotando aí, vocês vão me questionar depois no grupo em relação à compra de férias, mas não existe compra de férias, tá? Depois a gente vai tratar como que se trata essa questão de vender férias. A legislação permite, digamos assim, uma espécie de compra de você pagar de forma indenizada ao funcionário a questão de aquisição de 10 dias de férias, tá? Seria um terço do período das férias. Mas também tem que conceder o restante do período, que seria no mínimo 20 dias, tá? E qual que seria a questão que envolve valor das férias? Então, para vocês entenderem, aquilo que já falei, ela corresponde ao que? A remuneração devida ao trabalhador naquele mês que ele vai o que? Usufruir das férias, ou gozar das férias. E a remuneração daquele respectivo mês vem acrescido o quê? De um terço desse valor. Esse um terço a gente chama de um terço legal. Vocês fizeram um trabalho em sala de aula que tratava, que vocês tiveram até que me entregar, acho que acabaram sendo entregando via e-mail, em que
falava do artigo 7º lá da Constituição Federal, e entre eles está o direito a férias. Só para vocês terem um exemplo, um determinado funcionário que tinha uma remuneração de R$ 1.200, na questão de pagamento das férias, ele vai receber o valor de R$ 1.200 mais o R$ 400 de um terço legal. Então ele vai receber um total de férias, o valor de R$ 1.600, tá? O que vocês têm que ter em mente, vocês não podem esquecer referente a isso, os adicionais, tá? Os adicionais vêm refletir o quê? No valor das férias. Se ele recebe horas extras habituais, vai refletir adicional noturno, ou insalubridade, periculosidade, também interfere o quê? No direito às férias. Adicional transferência, mesma situação, tá? O prazo que eu coloquei para vocês aqui, o prazo das férias, normalmente 30 dias corridos. Ah, mas tem convenções coletivas que estabelecem férias de 45 dias. Aí é de acordo com cada convenção coletiva. Mas dificilmente vai ter, tá? Vai ter para uma certa idade, mas dificilmente ocorre algumas situações de convenções coletivas está estabelecendo dias, digamos assim, mais do que 30 dias como direito às férias, tá? Algumas convenções impedem o quê? A concessão de menos dias. Como assim? Que eu falei no início, poderia ser 5, 10, 15, 20. Ó, a quantidade de dias, o mínimo hoje é 5 dias para se conceder férias. Então, dias consecutivos, tá? Então pode-se estabelecer períodos aí consecutivos de férias que sejam inferiores a 30 dias, mas o total das férias vai corresponder o quê? A 30 dias corridos de contrato de trabalho, mais um terço legal. E como que se faz essa? O que seriam esses períodos de férias? Os períodos de férias seriam os períodos que a gente faz a contagem das férias, seja a contagem para ter direito às férias, ou contagem para se conceder as férias. Então temos o que nós chamamos de período aquisitivo de férias e o período concessivo de férias. Período aquisitivo de férias, a gente conta 12 meses do contrato de trabalho. Essa contagem é feita a partir da admissão do funcionário, e a cada 12 meses de contrato de trabalho ele adquire, então, um período aquisitivo, ele tem direito a um período de férias. Então, a cada 12 meses de contrato de trabalho, iniciando-se a contagem a partir da data da admissão, então o primeiro dia conta para fins de férias, tá? Ele vai ter o quê? Direito às férias aos próximos 12 meses após o contrato de trabalho, vai ter direito às férias. Coloquei um exemplo para vocês, para um funcionário que foi admitido no dia 20 de 4 de 2017, esse período aquisitivo dele vai de 20 de 4 de 2017 a 19 de 4 de 2018. E o que vem ser o período concessivo de férias? É aquele período em que vai ocorrer o quê? A concessão das férias. Então a legislação diz o quê? Que após o período aquisitivo de férias, o empregador tem um período concessivo de férias. Esse período concessivo de férias corresponde ao quê? Aos 12 meses subsequentes ao período aquisitivo, tá? Então é a critério de quem que esse período das férias? A critério do empregador que vai conceder as férias, tá? E não pode ultrapassar 12 meses subsequentes a esse período aquisitivo. Então ele tem o quê? A partir do dia 19 de 4 de 2018, inicia-se o quê? O período concessivo de férias em que terá que ser concedido a esse funcionário. Então, no exemplo que eu estou trabalhando com vocês aqui, o período concessivo vai de 20 de 4 de 2018 a 19 de 4 de 2019. Qual que seria a data limite para férias? Será que são 30 dias? O período de férias, ele teria até o dia 20 de 3 de 2019 para conceder as férias referente ao período aqui de 20 de 4 de 2017 a 19 de 4 de 2018. Tá? Então seria essa situação. Pode antecipar férias? Não, não pode antecipar férias. Mas está tendo. Agora, em virtude da medida provisória referente pela pandemia do coronavírus, está se permitindo se antecipar aí a concessão das férias, tá? Então, no período da pandemia está se concedendo férias dentro desses 12 meses aqui. Antes dele completar o período aquisitivo de férias, está se antecipando esse pagamento de férias. Mas vai sair, recebeu as férias,
houve até forma diferente em relação ao pagamento das férias, tá? Que é o nosso próximo item referente à data limite de pagamento. O que mudou em relação à questão das férias referente ao que é regra e o que está valendo hoje em virtude da pandemia? Primeiro delas é a questão do comunicado, tá? Via de regra, ele tem que ser feito 30 dias de antecedência, tá? Não pode ser feito assim, amanhã está saindo de férias, tá? Não. Pela pandemia, está se dando um prazo ainda de 48 horas de antecedência para o comunicado das férias, tá? Depósito das férias, tá? Férias feito pela regra geral, pela regra que vale e o que vai valer depois da pandemia, ele tem que receber o quê? As férias com 2 dias de antecedência do início, tá? Se não pagar dentro desse prazo, uma multa no valor da remuneração mensal, tá? Além do valor que teria direito às férias, tem direito a uma multa no valor da remuneração mensal. E se deixar juntar 2 períodos, é aquilo que nós falamos o quê? Que pode ocorrer ter que pagar as férias de forma dobrada, mas isso eu vou trabalhar com vocês, esse pagamento dobrado, em relação aos nossos cálculos, aí para vocês entenderem a consequência de não se conceder férias dentro do prazo. E o que mudou em relação à pandemia referente às férias, ao seu pagamento? Ficou o quê? O pagamento não é com 2 dias de antecedência. O pagamento fica o quê? Para o 5º dia útil do mês subsequente à concessão das férias. E 1/3 legal que teria que pagar junto com a remuneração ficou para o dia 20 de dezembro. Tá? Então foi essa alteração que fizeram em relação às férias, ou que está tendo em algumas situações. Vocês poderiam falar, mas o professor está falando que tem que ser notificado, comunicado por escrito, 30 dias de antecedência, pagamento 2 dias. Não, só fui receber lá depois, no 5º dia útil do mês subsequente. É porque essas férias estão sendo feitas o quê? Com base na medida provisória que está valendo durante o período do coronavírus. Tá? Então é essa situação que está valendo aí. Outra coisa que nós temos que trabalhar com vocês, para vocês entenderem o que seriam férias indenizadas, né? Férias indenizadas são aquelas pagas na rescisão do contrato. O que significa isso? Que antes de se completar ou antes de se conceder as férias, ao invés do funcionário ficar os 30 dias sem receber, sem trabalhar, recebendo habitualmente, ele vai receber esses 30 dias que ele teria direito às férias, com mais 1/3 legal, de forma indenizada. Ele não vai usufruir das férias, mas vai receber o dinheiro que teria direito pelas férias, tá? Na dispensa por justa causa, ele perde as férias proporcionais, tá? Assim como o 13º salário, as férias, nas questões de rescisão, se houver períodos completos, elas serão de forma integral. Se não houver períodos completos de férias, vão ser pagos do sistema de 1/12avos, assim como o 13º salário, tá? A diferença das férias em relação ao 13º salário, que para ter direito a 1/12avos de férias, a legislação diz que tem que ter no mínimo 14 dias de trabalho, de contrato de trabalho, para ter direito a 1/12avos de férias, tá? A mesma forma, vai calcular, pegar a remuneração mensal, dividir por 12 e multiplicar pelo número de 12avos que ele tem direito às férias. Só que, qual que é a diferença em relação ao 13º salário? Esse valor que der a título de férias proporcionais tem que vir acrescido o quê? De 1/3 legal. Esse 1/3 legal é em cima de qualquer valor pago a título de férias, tá? Na justa causa ele perde o direito às férias proporcionais. Só vai ter direito ao quê? Aqueles períodos completos de férias, tá? Se tiver período aquisitivo fechado, os 12 meses ainda não foi concedido as férias, ele recebe de forma indenizada na dispensa por justa causa também. Culpa recíproca recebe metade das férias proporcionais. As integrais ele recebe por ser aquilo que nós chamamos o quê? Até para justificar em relação à justa causa, ele vai receber porque é direito adquirido, tá? Por isso que tem o pagamento das férias mesmo ocorrendo a dispensa por justa causa. E essas faltas injustificadas de direito a férias que eu coloquei para vocês, é que a legislação estabelece um limite de faltas para o empregado, tá? Sem justificativa, tá?
sem justificativa é aquelas que foram aceitas, aqueles atestados que muitos levam, ou falta sem informar o empregador o porquê que está faltando referente a isso, tá? Até 5 faltas injustificadas não vai mexer no direito a férias. De 6 a 14 vai o que? Diminuir 6 dias do seu direito a férias. De 15 a 23 faltas no período de 12 meses, tá? Isso é no período de 12 meses. Ele vai, se ele tiver entre 15 a 23 faltas, ele vai ter 18 dias de férias. Se ele tiver de 24 a 32 faltas no período de 12 meses sem justificativa, ele vai ter direito a 12 dias corridos. E acima de 32 faltas, não tem direito às férias, tá? O que o legislador quis entender e o que eu indico a vocês referente a isso? Que se ele já faltou mais de 30 dias sem justificativa, não teria por que se conceder as férias. Então, é uma forma de penalizar ou uma forma assim de fazer uma espécie de compensação aí ao empregador, né? Só que ao invés de ele receber pelos dias que faltou, na verdade aqui vai acontecer o desconto, né? Vocês verão lá depois que na questão de faltas, ou vocês já sabem que uma falta injustificada ele perde além do dia, pode perder também o que? O descanso semanal remunerado. Então uma falta acaba gerando no mínimo 2 dias a menos aí de recebimento, sem levar em consideração o que? Essa questão das faltas injustificadas acaba perdendo o direito às férias, tá? Para punir o funcionário que é decídio aí, aqueles que não tem, digamos assim, uma rotina de cumprir horário ou de estar fazendo com bem entender em relação ao trabalho. Bom, pessoal, em relação às férias, era isso que tinha para falar para vocês. Sei que o tempo não é reduzido em relação para vocês entenderem referente a toda a temática, mas é essa a forma que a gente está adotando aí para vocês, para a gente ter uma participação mais efetiva de vocês no grupo, tá? Para que possamos discutir, levar as dúvidas de vocês e até o que resolver todas as questões dessas dúvidas que venham a surgir aí referente às férias. Muito obrigado e até a próxima.